Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. A liturgia da palavra eu passo para vocês sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog, tá bom? Vamos à liturgia neste vídeo, que é a do dia 24, aliás, retificando, dia 3 de fevereiro de 2024, sábado, quarta semana do tempo comum, ano B, quando se dá ênfase ao Evangelho de São Marcos. A cor é verde, se for a missa comum, ou vermelha. A cor litúrgica é vermelha se for missa em memória de São Brás, bispo e mártir, patrono das gargantas, padroeiro das gargantas. Ou então Santo Oscar, bispo, aí a cor é branca, memória facultativa. Ok? Então, dadas as explicações, vamos às leituras previstas para este dia. São leituras que servem para todos os santos. Pode ser a missa comum, pode ser para Santo Oscar, pode ser para São Brás, pode ser a missa comum, ou então para Santo Oscar. É a liturgia diária, então, de 3 de fevereiro. Vamos lá, eu estou me aprontando aqui porque preciso me localizar até encontrar. É o sábado da quarta semana do tempo comum, como já disse, memória facultativa de São Brás, bispo e mártir em Sebaste. E também tem Santo Oscar, que foi bispo de Hamburgo, na Alemanha. Primeira leitura, leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos do 4 ao 13. Naqueles dias o rei Salomão foi a Gabaon para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. Salomão respondeu: tu mostraste muita benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste essa grande benevolência e lhe deste um filho que hoje ocupa o seu trono. Portanto, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Essa oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória, como jamais haverá entre os reis durante toda a tua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial.
é o Salmo 118 ou 119, dependendo se a Bíblia é latina ou hebraica, versículos 9, 10º, 11º ou 11, 12, 13, 14, refrão 12b. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Repitamos. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Como um jovem poderá ter vida pura, observando, ó Senhor, vossa palavra. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Conservei no coração vossas palavras, a fim de eu não pecar contra vós. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que ditou a vossa boca. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Seguindo vossa lei me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Repitamos. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Santo Evangelho. A aclamação é com Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Aleluia, 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 aleluia. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco sobre esta liturgia do Evangelho e depois nós vamos saber dos santos. A primeira reflexão está no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016 e diz o seguinte, vamos ver aqui qual a explicação que nós temos. Os apóstolos voltam da missão, provavelmente entusiasmados com os resultados, e se reúnem ao redor de Jesus, ansiosos por partilhar com ele tudo que tinham feito e ensinado. A repercussão desse movimento missionário é imediata. O povo vinha de todas as partes para ver Jesus e os apóstolos, de modo que eles não tinham tempo nem para comer. Jesus convida os missionários a um descanso salutar. Uma pausa entre as atividades é a ocasião favorável para a recuperação das forças, avaliação do trabalho, correção dos defeitos e elaboração dos novos projetos. Aos líderes religiosos recomenda-se não se deixarem absorver totalmente pelos fiéis e reservarem tempo para o cultivo pessoal, incluindo-se exercício espiritual e cursos de reciclagem, tudo com equilíbrio, pois o povo continua como ovelhas sem pastor. Vamos a outra reflexão para vocês. Deixa eu ver aqui. As palavras de Jesus nos convidam
a repousar. Ele é um mestre magnífico. Sabe quando deve estimular e quando deve dar-nos tempo para o repouso, para o descanso. Todavia, o cristão deve saber que seu repouso é junto de Jesus. O repouso do cristão é junto de Jesus. É aí que o coração se tranquiliza, que encontramos a perspectiva suficiente para ver o sentido de nossas lutas. É aí que recuperamos a esperança, que achamos de novo as forças para seguir adiante. Vale a pena continuar lutando para ser melhor, para ajudar nossos irmãos, para fazer deste mundo algo mais parecido com o reino. Então, são umas explicações superficiais, mas importantes. Agora, os santos do dia 3 de fevereiro. Nossa Senhora dos Navegantes é uma das santas. Então, a missa pode ser feita em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes, no sábado, dia 3 de fevereiro. Ou então São Brás, bispo e mártir, ou Santo Oscar, bispo. Ok? Vamos falar do santo. Na verdade, é uma santa. Santa Vereburga, santa do dia 3 de fevereiro, abadesa do século 700. Ela ingressou no mosteiro de Ely, na Inglaterra, do qual foi abadesa, e fundou depois vários outros mosteiros. Santa Maria de Santo Inácio Tevenet. É do dia 3 de fevereiro essa santa, foi virgem e faleceu em 1837. Fundou em Lyon, na França, a Congregação das Irmãs de Jesus e Maria. Santa do dia 3 de fevereiro é a Beata Maria Ana Rivière, virgem. Faleceu em 1838, fundou durante a Revolução Francesa a Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria. Santa do dia 3 de fevereiro é a Beata Maria Helena Stollenwerk, virgem. Faleceu em 1900, junto com Santo Arnaldo Jansen, fundou a Congregação das Missionárias Servas do Espírito Santo em Steel, na Holanda. Após deixar a função de superiora, se entregou à adoração perpétua. Santo do dia 3 de fevereiro, São Brás, do século IV, bispo e mártir em Sebaste, na Armênia, protetor dos que sofrem dos males da garganta. Neste dia, a igreja dá aos fiéis a bênção de São Brás, pedindo de forma especial a cura desses males, os males da garganta. Temos mais informações do padre Evaldo César de Souza. Brás nasceu na Armênia, era médico, sacerdote, muito benevolente com os pobres e cristãos perseguidos. Ele foi nomeado bispo de Sebaste no século III. Perseguido pelos romanos, Brás abandonou o bispado e se protegeu na caverna de uma montanha isolada e, mesmo assim, depois de descoberto e capturado, morreu em testemunho de sua fé sob as ordens do imperador Licínio em 316. São Brás foi um pastor muito querido pelos fiéis de sua grei. Durante o seu cativeiro na escuridão do calabouço, obteve de presente de algum de seus amigos um par de velas, com as quais recebia luz e calor. Por isso, na representação iconográfica, o santo aparece portando duas velas. A tradição da bênção de São Brás, ou bênção das gargantas, que se faz cruzando duas velas sobre as gargantas, se atribui ao milagre que o santo fez em vida quando curou uma criança que morria engasgada com um osso na garganta. Muitas tradições envolvem os seus prodígios graças ao seu martírio. O bispo Brás teria sido terrivelmente flagelado e torturado, sendo por fim pendurado em um andaime para morrer. Como assim não acontecia, primeiro lhe descarnaram os ossos com pentes de ferro, depois tentaram afogá-lo 2 vezes e, frustrados, o degolaram para ter certeza de sua morte. Reflexão: a vida e os feitos de São Brás atingem aquele ápice de alguns poucos que atraem a profunda fé e a admiração popular. Ele é venerado no Oriente e Ocidente com a mesma intensidade ao longo dos séculos. E até hoje, mães aflitas recorrem à sua intercessão quando um filho engasga ou apresenta problemas de garganta. Oração.
Senhor, pelos méritos de São Brás, peço-vos por minha saúde, e especialmente que me liberteis dos males da garganta. Rogo-vos também por minha vida espiritual, liberta-me da preguiça na oração, pois é a única maneira de manter-me sempre unido a ti, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Oscar é santo também, do dia 3 de fevereiro. Santo Oscar, santo de 3 de fevereiro. Faleceu em 865. Foi bispo de Hamburgo, depois de Bremen, na Alemanha, tornando-se conhecido como o Apóstolo do Norte. Foi nomeado pelo Papa Gregório IV, legado pontifício para a região setentrional da Europa. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A resposta que for melhor, Deus nos dará, pois afinal de contas é o nosso Pai. Até o pai terreno às vezes dá um não para o filho. E eu já recebi muitos nãos do meu pai. E você? Pois é, o não do pai é o melhor para o filho. Então, não se aborreça quando Deus te der um não. Agora, pode ser um sim também ou um espere. E agora, do dialeto de Jesus, o aramaico, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, meu irmão, minha irmã. Creia que Jesus é Deus, porque Ele é. E se você não crer, fica difícil a salvação eterna. Eu quero viver depois dessa passagem provisória pela terra, por todos os séculos dos séculos, com Jesus, com Maria, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, com São José, com São Paulo Apóstolo, São Pedro, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, Santa Paulina, Madre Paulina, quantos santos, meu pai, minha mãe, no céu, para sempre, todos sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Shalom!